O exército americano é o mais poderoso do mundo atualmente, mas em diversas épocas já teve suas quedas e seus problemas. E nem sempre foi assim como ele é. Nesse vídeo, nós vamos ver a evolução militar dos Estados Unidos, desde o começo do seu exército. Então, bora pro vídeo. Primeiros meses da Revolução Americana, a primeira força de combate regular dos Estados Unidos, o Exército Continental, foi organizado pelo Segundo Congresso Continental em 14 de julho de 1775. Era composto por 22 mil soldados de Boston e mais 5 mil militares em Nova York. Eles foram o início do Exército Americano. Com isso, à medida que a Revolução se aproximava do fim, o Congresso Continental pediu a Washington para possuir uma força militar em tempos de paz. Em resposta, ele deu uma avaliação abrangente da situação estratégica que o novo país enfrenta. Washington acreditava que os Estados Unidos precisavam apenas de um pequeno exército para lidar com as ameaças e fornecer um núcleo para a expansão de um exército rapidamente em tempos de guerra estrangeira, e já naquela época ele também recomendou o desenvolvimento de indústrias de guerra e arsenais, junto com o estabelecimento de um sistema de escolas militares. Mas o projeto foi recusado pelo Congresso, e em 2 de novembro de 1783, todo o exército foi dissolvido, exceto 25 soldados para guardar as lojas em Fort Pitt e 55 para guardar as lojas em West Point. Em 1789, o número de homens em serviço era de só 595. A Constituição de 1787 veio para mudar tudo. Colocou as forças militares sob o controle do presidente como comandante em chefe e restabeleceu o Departamento de Guerra para administrar as forças militares. Uma das primeiras tarefas que Washington atribuiu ao secretário de Guerra, Major General Henry Knox, foi preparar a legislação para uma política militar. Até 1812, o exército passou por rápidos períodos de expansão e redução, dependendo da proximidade de guerras estrangeiras. No final desse tempo, o exército continuou o mesmo, agora indo para a década de 1810. Durante a Guerra de 1812, um total de 60 mil homens serviram ao exército regular durante os 3 anos de guerra. Depois da guerra, foi reduzido novamente para 10 mil homens e ainda mais, para 7.958. Quando a expansão da fronteira ocidental fez com que o Congresso autorizasse um aumento para 12.577 homens. A Guerra Mexicano-Africana e a Guerra Civil. O exército regular foi aumentado para 30 mil soldados e aproximadamente 60 mil voluntários adicionais foram recrutados. A maioria dos novos enfrentadores regulares e muitos voluntários serviram no México durante a guerra. Aproximadamente 12 mil militares foram convocados no início, mas serviram apenas 3 meses e não contribuíram em nada para o esforço de guerra. Chegamos aos anos de 1801 até 1865, crescendo de uma força em tempos de paz de cerca de 16 mil soldados em dezembro de 1860 para um tamanho de 1 milhão de homens em 1865. Esse período foi um marco positivo na militar americana, pois além disso foi quando, 17 de julho de 1862, o Congresso aprovou a segunda lei do confisco, que, outras coisas, legalizou o alistamento de soldados e recrutamento de soldados negros, e no final da guerra, quase 180 mil soldados negros haviam se alistado. A Lei de Reorganização do Exército 66 previa um exército regular de 54 mil homens, mas esse número foi diminuindo gradualmente até 1864, quando foi fixado em 25 mil, onde permaneceu a Guerra Hispano-Americana. Cerca de 19 mil homens foram estacionados no sul a apoiar os governos militares durante o período de reconstrução.
O pagamento e outras condições de serviço eram tão ruins no exército dos Estados Unidos que em 1878 suas forças efetivas eram de menos de 20 mil homens, a menor força em proporção ao total da população dos Estados Unidos em qualquer época desde o primeiro mandato em Washington. Chegamos em 1900. Durante a Guerra Hispano-Americana, o exército foi novamente aumentado por voluntários por causa de estar num período de guerra. O presidente foi autorizado a manter a força do exército regular com no máximo 65 mil membros, e em 1901 esse número foi aumentado para 100 mil. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, o exército expandiu em 18 meses para 3.685.000 tropas, e cerca de 3/4 foram recrutados sob a Lei de Serviço Seletivo, de 18 de maio de 1917. Cerca de 2 milhões de tropas foram enviadas para a França para servir ao general John Pershing, Força Expedicionária Americana. A eficiência dessa tremenda expansão e o papel decisivo desempenhado pelas forças dos Estados Unidos na vitória final dos aliados em novembro de 1918 eram evidências claras da eficácia de inovações como armamentos feitas nessa época pelo presidente. Chegamos na Segunda Guerra Mundial e, ao contrário da Primeira, o exército lutou durante toda a guerra em 3 comandos principais: as forças terrestres, as aéreas e as forças de serviço do exército. Nessa época, ele atingiu seu auge, com mais de 8 milhões de militares, e com isso, a invenção da bomba atômica, a Little Boy, e também lutou continentes diferentes, não somente em um, como na Primeira Guerra. Já na Guerra Fria, no entanto, logo estimulou os esforços para aumentar ainda mais a eficácia militar. A força do exército estabilizou em cerca de 600 mil soldados em 1949 e 1950, nessa época. Enquanto isso, os desenvolvimentos tecnológicos e militares iniciados durante a Segunda Guerra Mundial aumentaram ainda mais a força do país, aumentando a importância protetora dos oceanos Atlântico e Pacífico. Chegamos ao século XXI. O maior e mais poderoso exército do mundo pertence aos Estados Unidos da América. Atualmente, o exército conta com 546.047 militares no serviço ativo, mais de 500 mil na reserva militar, totalizando assim 1.105.000 combatentes, e diversos equipamentos foram adicionados, como caças F-22 Raptor. Esse avião de guerra é considerado o caça americano mais poderoso do mundo. Junto a isso, o grande poderio militar do país impressiona, com 2.000 bombas em seu território. Sem dúvida, é uma grande potência militar. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, valeu por ter assistido.